Ok, boa tarde a todos os presentes que estão participando. Queria agradecer ao Mink e ao Shopping por esse convite para estar hoje mais uma vez com vocês. E nós vamos ter dois encontros. No primeiro encontro, hoje, foi pedido que eu falasse e desse dicas para pais que estão vivendo um pandemônio nas suas casas, muitas vezes com dificuldades de administrar tantas solicitações. Então, isso é dirigido àqueles pais que sentem que a casa está difícil de administrar, sobretudo com a presença de filhos pequenos, né? Eventualmente até também com adolescentes. Nesse sentido, o encontro de hoje vai trabalhar dicas de sobrevivência, na verdade, mais do que sobrevivência, de estabilizar, né, o ânimo de todos e o fluxo da casa durante um período como esse. O próximo encontro já vai tratar de um próximo patamar, né? Não é mais a sobrevivência, não é estabilizar, né, o ambiente na casa, os lugares de cada um, mas é aproveitar essa experiência e gerar relações muito mais profundas com os filhos e aproveitar esse período para conseguir também deixar um legado e aproveitar esse período para educar filhos para a vida, né? Então, são dois encontros diferentes. Nesse primeiro encontro, que se trata mais de tratar de sobrevivência, entre aspas, né? Quer dizer, como estabilizo o meu humor e o funcionamento da casa, nós vamos discutir 6 dicas, eu vou trazer 6 dicas, né? Ao final, eu vou deixar também um espaço para a gente poder discutir um pouco, para aparecerem perguntas, etc., eventualmente no nosso chat. A primeira dica se refere ao seguinte: quando a gente pensa no fato de que estamos confinados entre 4 paredes, com uma série de pressões que estão implícitas nisso, inclusive convivendo com crianças de diversas faixas etárias, talvez também com idosos, com cônjuges que também têm suas solicitações, a primeira questão é: se você é uma pessoa, né, homem ou mulher, que antes dessa história toda da quarentena já tinha um perfil predominantemente ansioso, ou irritável, ou mais depressivo, são 3 perfis que refletem, digamos, 3 estados, né, afetivos que são mais difíceis de administrar no dia a dia, que quando acontecem de maneira preponderante, tornam a sua vida e quem está à sua volta mais pesada. Então, basicamente, pessoas ansiosas são pessoas que estão sempre em sobressalto, ou com pressa, ou com medo. Pessoas irritáveis são pessoas que, como o nome já indica, têm raiva, impaciência, etc., tem um pavio curto, né? E pessoas mais depressivas tendem a ser mais negativas, mais ranzinzas e, evidentemente, tendem mais à depressão, né? Melancolia, etc. Esses perfis, se você já tinha antes, se você já era alguém que se conhecia ou que era comentado por outras pessoas, como fulano ou fulana é pavio curto, sempre vê o lado negativo, é muito apavorado, se você se percebe assim, evidentemente você tem uma vulnerabilidade. Você já, como o cristal, quando ele já tem algumas vulnerabilidades, algumas áreas que são áreas em que ele poderá quebrar submetido à pressão, e você conhecendo a estrutura molecular, você já sabe onde vai quebrar. Pessoas que têm essas vulnerabilidades, elas vão numa situação como essa, antes de outros, já ter, né, um transtorno de ansiedade, vão começar a ter dificuldades de administrar a sua vida mais do que outras pessoas, né? Se isso for uma característica sua, e você, portanto, sob pressão, tender a respostas muito fora do normal em termos de ansiedade, irritação ou desânimo, e isso, portanto, for algo que não se explica por essa situação, a situação apenas está exacerbando isto, provavelmente essas dicas que eu vou dar hoje vão ser insuficientes para você. Porque se você já tem isso como vulnerabilidade, você provavelmente precisa tratar dessa vulnerabilidade. Isso se trata ou com psicoterapias mais específicas, quer dizer, não é tanto uma psicoterapia mais genérica que vai tratar do seu passado, infância, etc.,
que vai poder direcionadamente, né, endereçar uma tendência sua que provavelmente já é mais da sua natureza, que tem um componente também genético de irritabilidade, de ansiedade ou depressividade. Portanto, se essas dicas que eu for dar hoje, né, servirem só parcialmente, porque você já tem esse perfil, você precisa, além das dicas, procurar ou uma ajuda, né, de psicoterapia, e hoje em dia está sendo oferecido online, em situações desse tipo. Eu mesmo tenho inúmeras pessoas que atendo, os terapeutas estão atendendo online, e ajuda muito, é muito eficaz, uma terapia mais específica, e eventualmente algumas pessoas precisam, por um tempo, tomar algum tipo de medicação que estabilize o seu humor. Não deixe o estresse excessivo predominar, dizer, mas sempre fui assim, assim mesmo, justificar, mas também, imagina, esses problemas todos que eu estou tendo. Se tiver uma coisa que as pessoas ao seu lado olham e falam, meu Deus do céu, essa pessoa está com uma resposta muito acima do razoável, não é normal isso, e se você percebe que o conjunto das pessoas que convivem com você estão te dando esse toque, procure ajuda, porque deixar isto por ter preguiça ou medo de cuidar, não só vai prejudicar, né, o seu estado psíquico, como afeta inclusive o cérebro a nível fisiológico e a sua imunologia, e também quem está do seu lado, porque conviver com uma mãe ou um pai ou um cônjuge que tem um pavio curtíssimo, que catastrofiza e vive ansioso e sobressaltado, ou que é muito negativo e muito tristonho, isso afeta de maneira muito importante a saúde mental e a imunologia de todo mundo. Então não é algo com que se brinque, né? E tem ajuda, tem coisas que funcionam, é algo que pode, não é porque você sempre foi assim, que vai continuar sendo assim. Mas vamos deixar essa primeira dica, portanto, se for uma vulnerabilidade, procure ajuda, tá? Se não for uma vulnerabilidade, se você é uma pessoa que tende a ter funcionamentos adequados dentro do que se espera, né? Isso em geral, você mesmo já percebe, as pessoas também te dão, de alguma maneira, um retorno sobre isso, mas em caso de dúvida sempre pode se procurar um profissional, mas geralmente a gente sabe de si, né? Tem uma segunda dica, que é a seguinte: analise um pouco os estressores que você tem nesse momento. Por exemplo, né, eu vou mencionar aqui 6 estressores e já dizer alguma coisa sobre isso. Ter em casa crianças de 1 a 3 anos é um grande estressor, porque criança de 1 a 3 anos, basicamente, você não pode deixá-la por conta dela, ela se machuca com qualquer coisa, ela solicita muito, ela precisa de muita ajuda, né, muita supervisão, não tem um autocontrole muito bom, então é muito cansativo você sozinho cuidar de alguém, ou mesmo a 2, não é, ou com alguma ajuda, criança de 1 a 3 anos. Mais ainda é se tiver 2, 3 crianças, ainda com faixas etárias diferentes, uma de 1, uma de 3 e uma de 6, com solicitações muito diversas, né? E talvez um adolescente. Então você tem um fator estressor. O segundo fator é se você não tem apoio, digamos, você tem um cônjuge com o qual você vive as turras, né? Cada um tem uma opinião sobre educação de filhos e um acha que o outro trabalha demais ou de menos, ou cobra mais, cobra menos, é um estressor. Ou você é separado, separada, né? Ou mora com a sogra, com o sogro, isso é um grande estressor, né? Ou você pode ter um terceiro fator que a gente esquece, mas que é importante, que é o fato de você estar numa casa, num apartamento. Estar num apartamento, ainda que não seja um cubículo, que seja um apartamento muito bom e espaçoso, ao longo do tempo, ao longo de meses, e sobretudo com crianças, né, tende a dar uma sensação de sufocamento. Nós somos animais, né, de savana, de selva, nós precisamos de ar livre. Uma casa com jardim ou uma casa no interior dá um mínimo de respiro, mesmo que você esteja, né, tendo um momento, vamos dizer assim, de confinamento num espaço restrito. O apartamento pode ser um estressor, se for menor, mas ainda é cheio de gente, sem espaços de intimidade, de você ficar à vontade, mais ainda. Um quarto estressor é se você estiver acumulando cuidar de filhos, trabalhos domésticos, cozinhar, faxinar, etc., e trabalhos externos. Tem pessoas, homens e mulheres, que
tem que trabalhar para ganhar dinheiro, tem atividades externas e ainda acumula o trabalho de cuidar de filhos e o trabalho eventualmente das zeladorias domésticas, né? Um quinto estressor é se você está passando por dificuldades financeiras, ou porque de fato está faltando dinheiro, ou já está preocupado porque o que eu tenho ainda dá para 1 ano ou 2, ou porque eu tenho uma empresa, ou meu cônjuge tem uma empresa que vai se estourar e a gente vai ficar com metade do patrimônio, com nada, etc. Então, esses 5 fatores, eu já vou falar ainda um sexto, são fatores que tornam a sua vida estressante, e não é uma questão de você dizer assim, puxa, mas eu tenho que aprender a lidar com isso, falha até em mim. Pode ser que você tenha uma vulnerabilidade, que era a primeira dica, se você tiver, precisa buscar uma ajuda além das dicas, mas pode ser, isso é importante, é a segunda dica, que você de fato esteja numa situação que exige mais do que nós estamos preparados para dar. E um sexto estressor é se você tem idosos que ainda precisam de cuidados, ou dentro da casa ou fora da casa, que tem menos autonomia, que você ainda por cima precisa se preocupar de alguma maneira em cuidar desse idoso. Então, se você tem 1 ou 2 desses estressores, tem uma criança pequena de 1 ou 3 anos, ou 2, e tem um cônjuge que é meio chato, né? São 2 estressores, já está bom, né? Ou eu tenho que trabalhar para fora, eu sou advogado, advogada, e ainda tenho que cuidar da casa, e tenho criança pequena, e tenho um idoso que me preocupa. Tá bom, mas se você tiver os 6 estressores, né, talvez esteja mais do que alguém aguenta. Se você tiver 2 ou 3, dê-se por feliz que você não está com 6, mas entenda que são fatores estressores. E aí uma coisa importante, que é a segunda dica, né, é assim, você provavelmente tem que escolher 2 coisas que você vai ter que fazer com esse nível de desafios, né? E nós estamos falando aqui, essa palestra de hoje pessoas que precisam de dicas para sobreviver ao caos familiar nesse período. Então eu estou supondo que deve ter um desses 6 estressores ou algum outro que eu não citei. Você precisa de 2 coisas. Supondo que você tem uma personalidade que não tem aquela vulnerabilidade pregressa que eu mencionei, mas ainda assim você está muito abalado ou abalada, é conseguir um grande desafio seu, regular o seu humor. Já vamos falar um pouco sobre isso. Regular o humor é achar de novo um respiro para sair do pânico, sair da raiva, sair da irritação, os afetos, a emoção ser regulada, parar de ferver o radiador. E a outra coisa é, uma vez conseguindo minimamente estabilizar, ter um equilíbrio emocional, encontrar respostas, você conseguir administrar esses problemas. Como é que eu administro uma criança de 1 a 3 anos e trabalho ao mesmo tempo e tenho um cônjuge com o qual tenho conflitos, né? São dilemas que vão ter que ser, querendo ou não, vão ter que ser administrados. E aqui hoje a gente vai falar de algumas dicas disso, né? Agora, já saiba de antemão que tanto para regular o seu humor como administrar a situação, provavelmente, se você tem muitos estressores, você não vai dar conta de tudo. Então, não tenha a pretensão, e a gente já vai discutir um pouco como é que eu aceito também que tudo eu não vou conseguir resolver. Eu vou ter que ter algum pragmatismo, porque eu enlouqueço se eu cobrar de mim mesmo que tudo vai ter que funcionar, ainda mais numa situação desse tipo. Não vai e não tem que tudo funcionar. Tem que todo mundo chegar razoavelmente, né, bem ou equilibrado até o final desse período, vivo, com alguma saúde e em condições de retomar a vida, ainda que isso vá talvez ser custoso, né? Mas isso é que é importante. Aqui, então, essa segunda dica pega essa lista de 6 estressores, veja quantos você tem, né? Se forem poucos, perceba que isso também é bom, e se forem muitos, você não vai conseguir resolver tudo, mas a sua meta é regular o seu humor e administrá-los. Uma terceira dica ainda preparatória, antes da gente entrar em mais detalhes, é assim, falando de filhos, né, e hoje a discussão é mais centrada em filhos, eu não estou falando aqui de administrar o seu cônjuge, ou o seu sogro, a sua sogra, ou a sua situação financeira, estou falando aqui mais de filhos. Até podemos ter uma live de administração de cônjuges, né? Mas aqui hoje nós estamos falando de filhos. Tem 2 elementos que você não deve esquecer. Cuidar de filhos, no modo como a gente cuida atualmente,
é muito pouco natural e nessa situação como nós vivemos agora, pode te colocar numa sobrecarga que não faz o mínimo sentido. Porque, veja, durante milhares de anos, pensa nas tribos nômades, a maior parte da existência humana, as crianças ficavam lá no meio de um terreiro da tribo, né, numa algazarra, crianças de 2 anos andando, engatinhando, crianças de 3, né, provavelmente brincando com uma de 4, indo para lá para cá, se sujando na poeira, ou isso, ou aquilo, de vez em quando, né, tinha um índio ou uma índia lá fazendo uma cestaria, alguma coisa, e a criança era chamada, eu ia mamar um pouquinho, depois engatinhava ela de novo, tinha algum adulto meio de olho, aquela algazarra, umas crianças mais velhas meio de olho. Não havia essa ideia de ficar um adulto incessantemente, 24 horas por dia, se ocupando daquela criança, entretendo a criança, divertindo a criança, limpando a criança, organizando aquela criança e enquadrando aquela criança. Cuidado, a sua cabeça na ponta da mesa, cuidado, a cristaleira da vovó, não pode ir para cá. As crianças estavam mais à vontade, elas estavam num ciclo mais natural, e a tribo depois levantava, ia todo mundo, sei lá, agora para pescaria, algumas crianças ficavam lá com algumas vovós num canto, iam junto para levar os cestos junto, enfim, havia um fluxo de tarefas, né, coletivas, e conforme a idade, a criança era um pouco preservada disso, mas a nossa ideia, mesmo antes da quarentena, de ficar o tempo inteiro entretendo crianças, e muitas mães se condenam, porque não aguentam passar 2, 3, 4 horas se ocupando da criança, dizem, puxa, mas eu sou uma mãe horrorosa, uma mãe péssima, ou um pai péssimo. Não é, pode ser muito chato mesmo, né? Ficar com uma criança de 1 ano e meio, que por mais encantadora que seja, né? Depois de um tempão, de novo, né? Pega um cubinho, põe em cima, cai o cubinho, de novo, daqui a pouco quer fazer cocô, quer dizer, é uma hora que o adulto fica cansado, porque é muito repetitivo, é um pouco árduo, por mais que você adore a criança, cada sorriso uma aventura, cada palavrinha balbuciada uma aventura, mas isso nunca foi ao longo da história algo viável, possível, necessário, e é demais exigir isso de si mesmo. Portanto, né, isso não deve agora, nessa quarentena, em que você nem mesmo tem o suficiente ajuda e você vai ter que se haver com essa criança, de você esperar de si, curtir isso enormemente e querer ser tudo para essa criança, né? Numa situação, num ecossistema que você não está no meio de um terreiro, de uma tribo cheia de avós que ajudam, sempre fez parte da humanidade, ou geralmente eram as mulheres, mas eventualmente homens também, familiares e outros vizinhos ajudarem nesses cuidados, né? E as crianças estarem absorvidas nesse fluxo. Então, não se cobre, né? Tentar ser um super-herói. Nesse período, tem uma outra coisa, talvez, né? Essa é uma terceira dica ainda, eu já vou repeti-las, né? Você não tenha preparado o seu filho, porque estava tudo funcionando de algum modo, para aceitar uma voz de comando, para só como fazer o seu avô, sua avó levantar uma sobrancelha e falar, né, Maricota, para, e a criança para. Ela não foi treinada para isso, ela não foi educada para isso, né? Ou para que ela com 4, 5 anos ajude nas tarefas da casa, não fique dando chilique, não seja mimada. Talvez você não tenha preparado a criança para isso, né? Porque é muito diferente, você tem uma criança que já foi preparada para isso, evidentemente uma situação como essa é mais fácil de administrar. Agora, você com uma situação como esse confinamento, querer trocar a roda do carro com um carro em alta velocidade na curva é mais difícil. A criança está acostumada a dar chilique quando ela não é correspondida, ela não tem automotivação, ela espera que alguém se ocupe dela, etc. Então nós vamos discutir um pouco tudo isso, né? E agora a gente vai começar então com as dicas. Eu precisei das 3 primeiras dicas, na verdade são para situar as pessoas que estão eventualmente se sentindo sobrecarregadas, né, para não ficarem se culpando ou não enxergando, achando que tudo é uma falha pessoal sua. Não é, né? Então a primeira dica, se tiver uma vulnerabilidade, quase 40% da população tem, né? Não é nenhum desdouro, é normal, né? É comum. Procure ajuda e pronto, né? A segunda dica,
veja a lista de estressores a qual você está submetido ou submetida. Provavelmente você deve ter um número grande desses 6 estressores, 2, 3, 4, já justifica você estar assoberbado e já começa com a ideia, não queira dar conta de tudo, mas procure regular o seu humor, quer dizer, sua meta é não enlouquecer, manter-se calmo. Sem isso nada vai dar certo, não tem chance de dar certo, né? E a outra coisa é você, estando com o humor mais regulado, mais equilibrado, buscar como administrar a situação, entendendo que tudo você não vai conseguir, né? A terceira dica é: entenda que cuidar de filhos, né, numa situação como essa, não é algo esperado na natureza, ninguém está preparado para isso, nem os filhos, nem a gente. Isso nunca foi assim ao longo da história, a gente foi fazendo isso com creches, escolas, babás, etc. Fazer isso sozinho, por exemplo, uma mãe dinamarquesa, ou em países em que não tem muita ajuda, a partir de algum momento o Estado ajuda, quando não tem, né, avós e tios, como nesses países muitas vezes não tem, as famílias são pequenas, mas o Estado dá uma certa ajuda, e essas mães muitas vezes contam com a ajuda também de um pai dinamarquês, que é mais participativo, e quando não conta, né, também tem um modo, uma forma de educar que é mais tranquila do que a nossa, e a gente já vai entrar nisso aqui agora. É uma forma que permite lidar melhor com o estresse natural de cuidar de crianças, né? Então, vamos lá. Tem gente perguntando do adolescente. O adolescente vai ser uma derivação disso, eu também vou falar do adolescente daqui a pouquinho, tá? Mas vamos seguir mais um pouco. A primeira dica é a seguinte: o que é que, seja lá o que for que está acontecendo na sua casa, seja uma criança pequena que está destruindo o seu sofá branco, seja um adolescente que está ficando muito mais tempo do que devia nos videogames, ou está mal-humorado, ou brigando com um irmão que não deveria brigar, não catastrofize. Quer dizer, são problemas, nós vamos já discutir algumas ideias, né, de como encaminhá-los, mas para você regular o seu humor, entenda o seguinte: o que está em jogo agora é algo mais complexo, né? Todo mundo chegar mais ou menos em condições. Se nesse momento o seu sofá branco, né, porque uma criança de 2, 3 anos não tem noção, já sujou mesmo, põe no preço. Quer dizer, não catastrofize. Isso frente a uma vida, eu já vou falar de adolescente também, mas isso frente à sua vida e aos seus próximos 40 anos, que numa quarentena uma criança pequena não teve condições de perceber que não pode pular no sofá com o pé sujo, isso até alguma hora, se afastando da cena e pensando isso nos próximos 15 anos, a importância que isso tem na sua vida é muito baixa. Então, é muito relevante você não tomar ao pé da letra cada um dos problemas do dia a dia, mas você fazer uma coisa que é olhar em perspectiva. Com relação ao adolescente também, se o adolescente está demasiado nos videogames ou não está indo tão bem na escola, é claro que nós vamos falar um pouco de algumas intervenções, né? Mas coloque isso em perspectiva. Provavelmente, dos 5, 6, 7 problemas que você está enfrentando com aquele adolescente, aquela criança, talvez 1 ou 2 sejam mais relevantes. O resto não é tão importante assim. Então, não catastrofize, né? Outra coisa dentro desse não catastrofizar, para você poder fazer isso, é você ligar o seu chip de flexibilidade, né? Flexibilidade do gênero: tá bom, o sofá tá sujo, por enquanto vou deixar assim, depois se não der para estofar, põe um pano colorido em cima, uso por mais um tempo e acabou, né? Flexibilidade, tá bom, meu filho está muito tempo no videogame, no momento não há o que fazer, mas quem sabe eu possa depois inscrevê-lo num curso interessante, assim que a gente sair dessa fase de quarentena, né, porque eu sei que ele gosta de robótica ou de futebol, etc. E isso lá na frente a gente equaliza de novo. Quer dizer, ter um pensamento não rígido de que uma vez que eu tenho agora um problema, esse problema é tudo, ocupa todo o espaço e significa tudo. É muito importante você subir no helicóptero e olhar a cena de cima. A gente nessa hora tende a catastrofizar, né? Uma outra coisa
é que nós tendemos, isso eu discuti com vocês na live que nós tivemos, sobre os 5 recursos, né, para manter a sua saúde mental frente a qualquer problema. Um deles era uma abordagem, uma técnica, uma ferramenta, que é você pegar os problemas, e a sua tendência nessa hora é jogar tudo no mesmo caldeirão, falar, meu Deus, minha vida está um caos, né? O sofá branco foi destruído pela criança pequena, esse adolescente não sai dos videogames, o outro está brigando com o irmão, o meu cônjuge, né, não faz nada, a minha sogra só reclama. Então parece que a vida, né, está entrando em colapso. Pega todos esses problemas, coloca num papel, numera cada um, você vai talvez chegar a 6, 7, 8 problemas. Então deixa de ser um monstro de que a vida está inteiramente uma droga e fora de controle, né? Quando você vê desses 8 problemas, provavelmente, né, 5 ou 4 nem são tão importantes. Você só de bater o olho e falar, tá bom, tem uma vó que estou preocupado que não está tomando os remédios, mas então eu vou ligar 2 vezes por dia no horário dos remédios, vou lembrá-la, vou mandar um motoboy com remédio lá, enfim, vou falar com meu primo que mora lá perto para levar os remédios. Quer dizer, você encaminha soluções para alguns desses problemas, outros não são tão graves assim, talvez sobrem de fato 2 ou 3 problemas mais importantes, e talvez um não tenha uma solução satisfatória a curto prazo, só a médio e longo, você vai ter que conviver com ela, né? Portanto, fazer essa lista, numerar, te ajuda a ver que o monstro tem uma cara, não é um caldeirão, né, de situações tenebrosas acontecendo, e que você pode ir encaminhando a maioria delas. Mas vamos então falar um pouco de 3 situações. Pessoas que têm crianças de 1 a 3 anos, de 4 a 8, depois vou falar um pouquinho dos pré-adolescentes e adolescentes, tá? Começando com as de 1 para 3, e por que tem que fazer isso? É uma discussão importante. Não dá para dar dicas gerais, porque cada casa, uma casa, cada família, um mínimo que a gente tem que fazer é separar por faixa etária. E tem gente que tem crianças em várias faixas etárias, mas não dá para dar uma dica que vale para criança de 2 anos e para adolescente de 16, obviamente não vale, né? Então eu vou, dentro do nosso tempo, que é um tempo, né, calculado, falar algumas coisas. Vamos começar com as de 1 a 3, depois vamos passar para as de 4 a 8, depois a gente fala dos pré-adolescentes e adolescentes. De 1 a 3 anos, a primeira dica é a seguinte: essa criança, por mais que você duvide, talvez, do que eu vou dizer agora, ela não sabe muito bem o que ela está fazendo. Quando ela olha para você com ar desafiador ou de pirraça, você fala, não faça isso, ela olha, ri, fala, faço sim, e vai e faz. Não pense, é de caso pensado, está me desafiando, está me testando, eu tenho que agora ir lá. Essa criança tem um entendimento, né, o desenvolvimento cerebral dela ainda é muito precário, fisiologicamente, e as experiências cognitivas. Ela vê o mundo de uma maneira muito difusa, e ela não sabe muito bem, uma brincadeira, uma não brincadeira, te desafiar, tem hora que é um jogo, você não me pega, não vou tomar banho, ri, daqui a pouco ela chora, ela está com um pico de insulina à noite, que eles têm isso, entra naquele playing mood, fica hiperexcitada. Se você é um pai, uma mãe, que tem, né, algum equilíbrio emocional e não está perturbado, por mais que seu dia tenha sido difícil, né, é muito importante você ter condições de dizer, bom, essa criança aqui, ela precisa ser enquadrada com calma, eu não vou catastrofizar. Se ela está correndo um pouquinho mais antes de tomar banho, eu não estou com uma criança que eu falo, vamos tomar banho, maricota, ela para e vai tomar banho, ela brinca, agora inventa que quer fazer cocô. Eu tenho que botar no preço, né, que eu resolvi ter filhos, né? E não é que eles não têm limite, mas tem coisas que eu tenho que esperar para a idade. Ela não deveria, com 3 anos, me dar um tapa, bater em mim. Isso eu vou dar um limite. Mas se ela brinca, não sabe bem quando cumprir uma ordem, trocar de rotina, não faz sentido. Eu não aguento mais, eu agora queria descansar, agora mais uma vez tem que ir com ela no banheiro, e mais uma vez ela corre, se esconde atrás do sofá, já falei para tomar banho. Sim, você vai criando um clima neurótico, enlouquecido. Se você tiver, de fato, muito cansado, cansada, ou você desencana do banho hoje, então não vai ter banho, pronto, amanhã vai tomar banho, não vai morrer por causa disso, ou
você passa para o seu cônjuge, alguém que tem mais paciência nesse momento, ou você brinca. Então, tá bom, eu te pego, vou te pegar, brinca, mas porque isso vai te custar 5 minutos, 10, não é o fim do mundo, né? Então, de novo, nessa linha de não catastrofizar e ser mais flexível. A outra coisa é uma criança pequena, eventualmente vai fazer alguma coisa que você não pode permitir, né? Tá se pondo em perigo, tá querendo machucar um irmãozinho menor com um lápis que pode furar a bochecha da criança, enfim, tá fazendo alguma coisa que de fato você não vai poder simplesmente dar uma risadinha, etc. Você vai ter que dar um limite. Aí uma dica rápida antes de passar para outras faixas etárias. Depois, quem quiser mais dicas, já vou fazendo merchandising do meu livro, né, A Arte de Dar Limites e Mudar Atitudes de Crianças e Adolescentes, né, pela Companhia das Letras, selo Paralelo. Tem e-book, quem durante o Covid preferir baixar e-book, ou comprar em papel, tem bastante dicas específicas para várias faixas etárias, até o final da adolescência. Tá? Mas uma criança ainda pequena, quando você tiver que dar um limite muito firme, tem uma coisa que chama o não crescente. O não crescente é aquilo que nossos avós faziam muito bem, que é instalar na criança uma voz de comando, né? Que começa uma coisa suave e vai ficando mais intenso, né? Do tipo, não, maricota, não pode ir no sofá com sapato, não, não, e vai no não crescente. A maricota no começo não entende se é brincadeira, se não é, quer pular no sofá, até que esse avô fazia isso, seu pai talvez fizesse isso, e você pode fazer isso, e pais franceses e dinamarqueses, se precisar, também fazem isso, que é dar um pequeno trauma a essa criança. Ela foi ouvindo os nãos crescentes, só que chegou uma hora que ela realmente foi lá e sujou uma coisa que não devia fazer, e você vai, e sem ter um chilique, você não tem um chilique, não é que você fica, eu não aguento mais, você não me obedece, não é um discurso, um desabafo histérico, mas é firmemente um basta, é o não crescente, não pode, né? E com suficiente intensidade para aquela criança levar um susto, entender que de fato passou da linha, tirar a criança com uma certa firmeza, não é chacoalhar, não é machucar, mas ela fica assustada, se fica com uma cara de poucos amigos e sinaliza, não! E coloca a criança num canto. Ela provavelmente vai chorar, né? E depois de um tempinho, você não vai punir, você não vai ficar magoado o dia inteiro, não fala com você não é criança, né? Você deu para ela esse sinal. Também não vai ao contrário, agora pegar e ficar, ai queridinho, desculpa. Se ela vier para o colo pedir colo, você aceita o colo, mas com serenidade. Fala, não pode, tudo bem, você vem no meu colo, mas não pode pisar aqui ou fazer isso. O que acontece? A primeira vez, ela talvez não associe muito bem aqueles nãos que vieram crescentes com a bronca. Mas se você repetir isso uma segunda vez, na hora que ela fizer uma outra coisa, em geral, se ela tiver lido o mesmo livro que eu li, estudado psicologia na mesma faculdade que eu estudei, a sua criança vai associar, vai lembrar, né, que toda vez que vem aquele não crescente, aquilo termina com uma bronca muito firme, então provavelmente na terceira vez basta você levantar a sobrancelha, vou contar até 3, 1, 2, e tal como faziam com sua avó ou seu bisavô, a criança já se apruma, porque ela associa, né, que existe um certo sinal, uma voz de comando que tem um sinal, um índice que não precisa chegar até o final e já indica agora chega e a criança se recolhe. Agora, se você quiser detalhes de como executar isso, dá uma olhada no livro, lá tem milhões de detalhes, a voz que você faz e tal, mas também é intuitivo e é uma dica que ajuda. A criança precisa também de uma voz do comando, ela não vai precisar ir para o psicanalista por 20 anos para se recuperar desse trauma, isso é saudável e necessário ter essa voz também, né? E de resto, a última dica para crianças de 1 a 3 anos, né? Se a criança não quer alguma coisa, sei lá, cumprir alguma coisa, ou ela insiste em pegar um chocolate, você acha que ela já comeu muito chocolate, você não vai dar o chocolate, e ela começar a chorar, entenda que é o que ela consegue fazer. Ou porque ela foi treinada para dar chilique, que você estimulou isso sem perceber, ou porque ela está mesmo muito frustrada, você tem que ligar o seu outro chip, que é, né, faz uma meditação, toma Rivotril, toma um uísque, o que precisar, mas mantenha-se calmo e entenda, tá bom,
né, Maricota, eu estou vendo que você está chorando, você queria chocolate, eu não posso dar o chocolate, não pode, criança pequena, é só um chocolate, 2 não pode, eu quero, e se joga no chão. Você não está lá punindo a criança, furioso, você está calmo, tranquilo, transmitindo pela sua atitude, eu estou aqui, eu aguento o seu desespero, né? Eu não estou preocupado com isso, não estou indiferente, eu estou aqui te dando apoio, eu vou esperar a hora que você conseguir se acalmar, a vida segue, né? Fica tranquilo, eu espero você ter a sua frustração, você chorar, eu aguardo, né? Então é diferente de dizer chora que eu não vou te dar público, eu vou sair, vou te abandonar aqui na sala, ou então para de chorar, simplesmente tenha calma. Em geral, se ela também tiver feito a mesma faculdade de psicologia que eu fiz, na primeira vez ela vai, como na neném, ela vai chorar durante 30 minutos copiosamente, na segunda vez 25, na terceira vez 20, na terceira 15, e se você não tivesse jogado pela janela do prédio e se mantiver, provavelmente na quinta, sexta vez ela começa a parar de fazer isso, a sua casa também vai ficando um pouco mais calma. Vamos passar agora para crianças maiores, crianças de 4, né, a 8 e 9 anos, depois eu vou falar um pouco de pré-adolescentes e adolescentes. Crianças mais velhas, de 4 a 8 anos, 9 anos, elas já têm uma grande condição de entender coisas. Você pode usar as mesmas técnicas, né? Mas aqui tem 2 dicas. Né? Uma coisa são os limites que você dará, e veja, eu estou hoje falando mais de limites, né? Na próxima a gente vai falar de estímulos, de coisas gostosas, de aprofundar a relação, hoje é sobrevivência, né? Na próxima a gente vai falar de crescimento, né? Mas dentro desses limites, uma criança de 4 anos e até os seus 8, você use e abuse de uma coisa que se chama gestão de consequências. Não use e abuse de broncas e menos ainda de castigos. Eu já vou explicar. Primeira dica. Isso também vale para adolescente já, só que num nível mais adulto. Quando você der uma ordem, não diga Pedrinho, você vai dormir agora porque são, sei lá, 8 horas, eu não aguento mais, eu quero ver a novela, ou eu estou mandando, vai porque eu estou mandando. Ele fala, mas na casa de não sei quem pode dormir depois da novela, mas lá é lá, a mãe dele, aqui, você vai fazer o que eu mando. Primeiro, esse clima alvoroçado vai criando um ambiente muito neurótico e não precisa disso, né? Segundo, você, como pai e mãe, você é um veiculador, um transmissor, né, de uma lei maior, de uma ordem que tem uma regra por trás. Por exemplo, Pedrinho, você agora, né, você tem 6 anos, são 8 da noite, e o doutor Pafúncio, o pediatra, diz que criança de 6 anos precisa dormir isso de horas para os soldadinhos que moram dentro de você ficarem fortes, você crescer e não ficar doente. Então eu cuido de você, eu não vou deixar você ficar doente, então está na hora de dormir, né? É diferente de falar, vai dormir porque eu estou mandando, né? Então, ou vai porque a mamãe vai ficar tão feliz se você dormir, a mamãe vai ficar tão triste. Ele não deve fazer as coisas porque você fica triste ou feliz, mas porque é o certo. E o certo é porque você é o tradutor, é o veiculador de um saber, por exemplo, do Dr. Pafúncio, o pediatra, da ética, da religião, do saber coletivo. Ele é uma criança e você transmite para ele e se coloca serenamente como um portador, um veiculador que está cuidando dele, está cuidando da saúde, da segurança, da preparação dele para a vida, etc. E está passando para ele o porquê das coisas. Então esse porquê é muito importante, né? Não é para convencer o seu filho, mas é para que ele entenda que você está dizendo alguma coisa que tem um porquê. Se ele questionar, né, mas por que eu tenho que tomar banho? Né? Digamos uma criança de 8 anos, por que eu tenho que tomar banho? Né? Porque eu estou mandando, você vai ficar fedido, mas eu não fico fedido. Digamos uma criança muito precoce e que ela tenha pesquisado na internet e diga para você, eu não tenho glândulas sudoríparas. Eu pesquisei na escola, tive uma aula, criança de 8 anos não sua, então eu não fico fedido. E eu não saí hoje, eu fiquei em casa, então eu estou limpinho, não preciso tomar banho hoje. Né? Ou você tem uma boa razão para essa criança tomar banho, ou
você flexibiliza, você me convenceu, você teve um bom argumento, desde que a criança diga, quer dizer, não é um desafio uma criança te questionar. Ela tem que fazer isso com respeito, né? E você não é o saber absoluto e não é o dogmatismo. Você é uma pessoa, você quer treinar uma criança, eu já vou entrar nos adolescentes, que depois não seja um adolescente problemático. Então uma coisa é respeitar. Não é que você vai fazer o que ela quer, mas se você não tiver um bom argumento e ela tiver um melhor que o seu, você fala, olha, se me pegou, preciso pensar nisso, vou amanhã falar com o Dr. Pafúncio, mas se me convenceu, então hoje você pode não tomar banho, ou, olha, não tenho um bom argumento, você vai ter que tomar banho porque eu ainda não pensei nisso, mas eu vou ligar para o Dr. Pafúncio para perguntar como é que é isso, etc. Ou você tem um bom argumento, olha, você vai ter que tomar banho porque você tem razão, o seu argumento é muito inteligente, de fato você não vai feder, mas tem duas coisas, você vai poder ficar com ácaros, eu te mostro aqui na internet o que acontece com a pele, os eczemas, se você fica sem tomar banho, tudo bem, um dia ou outro não é tão grave, mas isso depois vai para a cama, isso não é higiênico, então por isso, mas você tem toda a razão, você não vai feder por causa disso. Ou um outro argumento pode ser, né, uma questão de hábito, os hábitos, o cérebro ele vai formando hábitos, o hábito de tomar banho todo dia é importante, se você não tomar banho todo dia, né, você vai começar a criar um hábito de pular isso e isso depois é mais difícil de tirar. Mas cá entre nós, ninguém está vendo a nossa live aqui, no fundo, uma criança de 8 anos, por mais que um outro possa ficar escandalizado, até poderia tomar banho a cada 2 dias, você tem que, na hora, veicular isto, não ficar, não permito, no pior dos casos, se você for uma pessoa leal, você até pode dizer para aquela criança, olha, você tem toda a razão, mas eu fui educado assim e eu tenho dificuldade com isso, né? Eu preciso pensar, por enquanto, eu vou te pedir para você tomar banho todo dia e você vai ficar limpinho, a gente pode fazer isso de um jeito mais gostoso, a gente põe uma música no banheiro, seja lá o que for, mas é importante você tomar banho, porque na nossa cultura eu fui criado assim, mas de fato você tem razão, seu argumento é inteligente. As crianças de 4 a 6 a 8 anos precisam de diálogo, elas precisam poder fazer perguntas e receber respostas inteligentes, né, e leais, e não levar uma carteirada. Isso acalma uma casa, não tenha medo, a criança não vai te enrolar, ela vai se acalmando, né? Uma outra coisa ainda nessa linha é, se uma criança está sendo inadequada, né, dos 4 aos 8 anos, tem uma coisa que chama gestão de consequência. O que é gestão de consequência, né? Nós temos que ir para a festa do seu amiguinho, o Joaquim, né? Tá frio, você tem que colocar o casaco, né? E a criança não quer colocar o casaco, eu não vou pôr casaco, eu não quero, né? Em vez de você logo ficar neurótico, como não, eu estou mandando, então vai ficar aqui, não vai, com calma. A maior parte dessas situações você resolve com uma coisa chamada gestão de consequências, que é assim, muito tranquilamente, poder falar, ok, né? Você não quer pôr o casaco. O Dr. Pafúncio, nosso, né, pediatra, ou eu sei disso, crianças, né, precisam, quando saem no frio, colocar um casaco, adultos também, porque senão você pega uma gripe e fica muito doente. Eu cuido da sua saúde, eu não posso deixar você ficar doente, tá? Mas eu entendo, você não quer colocar o casaco. Então vamos fazer o seguinte, se você quiser, a gente pega os brinquedos do seu armário, você brinca aqui, né, chama o vizinho aqui embaixo, talvez ele possa brincar com você, ou a gente assiste um filme e você fica aqui, porque eu não posso deixar você ir para a festa do seu amigo nesse frio sem um casaco, tem que pôr um casaco, né? Isso é uma gestão de consequências, é uma escolha, então uma implicação lógica, e vai treinando a criança com esse tipo de coisa. Quanto menos você fica ligando isso a uma punição, você então vai ficar aqui, não vai, já que não põe o casaco, aí você está entrando num clima muito neurótico e desnecessário. Você quer ensinar para a criança, digamos que ela queira um sorvete, ela já tomou um sorvete, né? Ou ela quer brincar e não quer fazer tarefas, tem 7, 8 anos, você pode dizer, olha, também o seu pai e eu, ou sua mãe e eu, quando eu quero comer um bolo ou tomar um sorvete, eu primeiro como comida saudável. Os soldadinhos que moram dentro de mim
me darem força. E aí o bolo, o sorvete, que é só gostoso, mas não é bom para os soldadinhos, não me dá força, eu como um pouquinho, mas primeiro eu preciso comer o outro. Não pode, você, a mesma coisa, eu não vou deixar você só tomar sorvete e não comer carne ou verdura, etc. Mas se você quiser, você pode até ficar agora comer mais tarde, você não toma um sorvete também, a gente espera a hora que você conseguir comer a carninha, a verdura, etc., você toma um sorvete. Tudo muito tranquilo, como se você estivesse articulando para ele o ser então. Mesma coisa com brincar e fazer tarefa, né? Até para o adolescente pode ser dito, olha, é uma regra da vida. Seu pai e eu, sua mãe e eu, a gente não sai de férias, não dá festa antes de trabalhar para ganhar esse dinheiro. Espero que vocês não façam isso, né? De se endividar loucamente e não se precaver. Quer dizer, é uma regra da vida. A gente primeiro trabalha, primeiro a gente se assegura, né, de condições, depois a gente gasta ou faz a festa. A mesma coisa é o brincar, né, ou jogar videogame na sua idade, corresponde à mesma coisa. Você primeiro se acostuma a cumprir os deveres, no nosso caso é trabalhar no seu, estudar ou fazer as tarefas, depois você pode, não tem problema. Né? Se você não quiser fazer a tarefa agora, tudo bem, daqui a meia hora você faz, daqui a uma hora, mas não vai poder inverter e jogar o jogo primeiro, porque sempre uma coisa virá depois da outra, isso não dá para a gente negociar. Quer dizer, tudo muito tranquilo. Se a criança aí começar a, de novo, dar um chilique ou te desafiar, você muito tranquilamente fala, olha, eu entendo a sua frustração, mas eu preciso cuidar de você, eu preciso te preparar. E vai repetindo, se você tiver a paciência, você vai com o tempo impregnando isso. Né? Agora, existe a possibilidade, já pensando em crianças maiores e também em adolescentes, de você ter, essa é a penúltima dica, né? De você precisar conscientizar essa criança, né? Para além de simplesmente dar uma regra, e eventualmente trabalhar a gestão de consequências. Conscientizar a criança é o seguinte, talvez vocês achem isso estranho, mas diante de situações de estresse com adolescentes e crianças, mesmo com adultos, com cônjuge, se você na hora do estresse tentar começar uma batalha campal, né, com seu cônjuge também, como você está bebendo além da conta, ou eu pedi sua atenção, você não dá, você zomba de mim em público, faz piada a meu respeito, ou com adolescente, eu já te falei para desligar esse celular essa hora. Isso geralmente só vai conseguir gerar no outro, né, raiva, sentir-se atropelado e resistência. Mas é incrível, se você for calmo, escolher um momento depois desse evento, o evento você administra, leva um pouco, mas depois, com calma, no momento calmo, que está todo mundo tranquilo, você aborda a pessoa através de um diálogo, que está, de novo, fazendo um pouco de merchandising, mas eu vou falar dele aqui agora, bem detalhado também no meu livro A Arte Dar Limites. Nesse diálogo, você aborda com a pessoa, olha, ontem eu vi que você durante o almoço, ou geralmente você tem ficado com o celular, me conta um pouco, né? Isso até com 14, 15, 16, 18 anos, até com adulto, né? O que você curte, e a nossa conversa você acha chata, não acha, e vai construindo com essa criança, com esse adulto, com esse adolescente, a ideia, né? Não um sermão, mas uma troca e verificando passo a passo de que há um impasse. Né? Geralmente essas pessoas entendem que há um dilema, se você for calmo, falar, olha, eu entendi perfeitamente, é uma delícia ficar no Instagram, é uma delícia ficar, né, vendo youtuber na hora do almoço, às vezes é mais gostoso do que conversar com a gente, mas eu estou pensando, como é que a gente lida com isso? Que por outro lado, né, se isso é legal, por outro lado também é muito importante a gente conversar, é o único momento que a gente tem, como é que a gente poderia fazer para você ter o seu prazer e a gente ao mesmo tempo ter uma refeição que a gente pode conversar. Né? Então, a estrutura de como fazer isso, os detalhes disto, está muito detalhado, tem exercícios e tudo lá no livro e também vídeos meus, mas de qualquer forma, o diálogo é uma coisa muito importante para o adolescente. O adolescente, quando ele é abordado de uma maneira tranquila,
e no momento correto, ele em geral responde bem. Aquele adolescente alérgico a você, que responde muito mal, geralmente vem sendo atropelado em horas de estresse, você já chega detonando. E aí cria uma alergia mútua e fica muito difícil. Então quebra um pouco esse circuito. Bem, claro que há muito mais detalhes, há muito mais casos, cada caso é uma, há o como fazer isso em detalhes, mas de modo geral, então ficam essas digamos, 6 dicas, tá? A primeira é, se você tiver uma dificuldade, uma vulnerabilidade pessoal, procure ajuda, porque não dá para fazer nada do que eu falei se você é uma pessoa muito desequilibrada. Isso acontece com até 40% da população, em algum momento perde mesmo a condição do equilíbrio. Segunda coisa, liste o número de estressores que você tem, né? E leve em conta que muita coisa você vai ter que abrir mão, ceder, ser flexível, porque tudo não dá para fazer. Né? Se você tiver todos aqueles estressores que eu mencionei, idosos, problemas financeiros, cônjuge em conflito, crianças de várias idades, criança pequena, um apartamento que não pode sair, você tem de fato um problema, né? Que não vai permitir soluções ideais. Né? A terceira dica, né, é sabendo que cuidar de filhos é muito trabalhoso e não é tão natural na história da humanidade, isso nunca foi pensado. O projeto Filhos era para se inserir no fluxo da vida, da Idade Média, sempre foi assim, né? Então nós temos uma situação muito artificial em que tudo fica em cima dos pais, eles têm que estimular essas crianças, fazer tudo, então dê um desconto a si mesmo, tá? Acalme-se, acaricie-se um pouco, porque não é uma coisa muito tranquila. A quarta dica é não catastrofize, ligue o chip da flexibilidade, a maior parte das coisas não é tão importante assim, de verdade. A quinta dica é já crianças de 1 a 3 anos, né? Você não a responsabilize, você simplesmente vá dando a contenção do momento e busca dentro de você uma reserva para transmitir acima de tudo para essa criança calma e segurança, né? E se você tiver um dia muito ruim, procura um pouco de ajuda para alguém, né? Crianças de 4 a 8 anos, a dica é você trabalhar bastante com gestão de consequências, que é diferente da castigo, mantenha a casa mais tranquila, né? E ao mesmo tempo dar o limite, e se precisar, já começar mesmo a ter algum diálogo. E os adolescentes, acima de tudo, não é a única ferramenta, mas é diálogo, 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 diálogo. E diálogo não é sermão, diálogo é sempre participativo, é um diálogo socrático, em que você encontra com o adolescente, né? E dá a ele esse espaço, no momento tranquilo, dele se expressar, e você validar e não desqualificar o argumento dele. O argumento dele tem uma validade, né? Mas configura um impasse. Ok, é chato estudar, eu entendo, deve ser mesmo muito chato essa matéria, eu estou vendo aqui, eu concordo com você, talvez você nunca vá usar essa matéria que você está aprendendo, né? Talvez seja inútil para você, para o tipo de vida que você queira, né? Mas como é que a gente vai fazer? Por outro lado, você tem que passar de ano, o que a gente poderia fazer? Abordados assim, eles geralmente são mais cooperativos. Gente, nós estamos chegando já no horário, vamos ter dificuldade por muita coisa, de ainda ter tempo para muito debate, porque nós temos praticamente só uns 3 minutinhos, né? Sempre tem muitos assuntos que ainda continuam em aberto. Eu vou olhar aqui na parte do chat, pegar 1 ou 2 perguntas, tá? A live vai ser gravada sim. Eu estou agora aguardando aqui para ver se a ferramenta das perguntas aparece, mas tem alguma dificuldade aqui no meu Insta, que as perguntas não aparecem. Então, uma das perguntas que vai aparecendo aqui é se vai ser gravado. Sim, vai ser gravado, tá? Quem tiver interesse pode olhar. Tem gente querendo falar sobre diálogo socrático. Tem quase 90 páginas no meu livro só sobre isso, sobre como dialogar com crianças e adolescentes de maneira a não fazer um sermão. Isso também tem no meu livro sobre a equação do casamento, casais que estão em conflito, como dialogar com um parceiro, né, sem entrar num clima muito destrutivo. Isso é uma ferramenta muito legal, chama Diálogo em Conexão com as Emoções e os Sentimentos. É entrar no mundo do outro e dialogar. Gente, nós vamos ter que encerrar aqui. Na próxima, não percam, quinta-feira, nós vamos falar de bem outra coisa. Nós vamos ver o lado menos dark, né? O lado menos estressante, nós vamos ver um lado mais luminoso
de como aproveitar esse período, supondo que você tenha conseguido estabilizar um pouco a sua casa e crescer, todos crescerem nessa experiência, tá bom? Então, nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigado pela participação, pela presença de vocês. Vai ser gravado agora, tá bom?